te vejo no sábado. Você desliga e percebe que faltam 2 dias para a principal reunião de família do ano. Sua lista de compras está pronta. Você vai ao maior supermercado da cidade. Segue a lista ao pé da letra, pegando tudo o que precisa o mais rápido possível. O carrinho está cheio de frutas, legumes, laticínios, carnes, peixes, pães. Muito bem! 1 hora depois, você volta para casa e orgulhosamente entrega as sacolas de compras para sua avó. À medida que ela pega os itens, franze a testa cada vez mais. Acontece que o peixe e a carne que você escolheu não estão nada frescos. E essas bananas e verduras também não chegarão até sábado. A avó diz que vai salvar o dia. Vocês fazem um bom lanche para não ir às compras com fome. Assim não comprarão coisas desnecessárias. E então, vocês entram no carro para fazer tudo de novo. Compras inteligentes significa percorrer a seção do mercado onde você pode encontrar todas as coisas frescas e saudáveis. Frutas, legumes, laticínios, carnes e peixes. Eles normalmente reservam os corredores centrais para junk food. Então, vocês decidem ignorá-los completamente. Sua primeira parada é a seção de hortifruti. Vovó diz que você deveria passar mais tempo aqui. E ainda bem que você chegou antes do almoço. A maioria dos mercados recebe produtos frescos ao abrir, ou mais tarde, à noite, antes de fechar. Você estende a mão em busca dos tomates embalados, mas vovó o impede. Frutas e legumes pré-embalados geralmente são mais caros. Além disso, essa embalagem não permite que você verifique cada item. Um bom tomate maduro pode pesar o dobro de um verde. Deve ter a pele lisa e firme e cheirar a tomate. Não coloque esse machucado no seu carrinho. Machucados são um terreno fértil para bactérias. Tente encontrar pepinos firmes que não tenham manchas ou pontos moles. Os melhores são verdes escuros. Se você vir manchas amarelas, significa que já estão muito maduros e provavelmente terão um sabor estranho. O mesmo vale para os pimentões. Devem ser de cor intensa e sem manchas. Agora vire-o de cabeça para baixo e conte as saliências. Ter 4 saliências significa menos sementes e mais sabor. Ter 2 a 3 saliências significa sabor amargo. O talo do pimentão fresco é sempre verde, firme e estaladiço. Tire essas batatas com brotos do seu carrinho agora mesmo. Escolha as firmes e lisas, sem a pele enrugada, manchas escuras ou cortes. Escolha apenas alface verde sem buracos ou bordas marrons. Quanto mais brilhante o tom de verde, melhor. Passando para o balcão de frutas. Vovó explica que uma melancia madura terá um caule marrom seco. Essa daqui, com um amarelo escuro, deve ter ficado no chão tempo suficiente para ficar doce. O mesmo vale para os melões. Os de casca amarelada são mais doces, pois receberam bastante luz solar até o momento da colheita. Confira o caule do cacho antes de levar as bananas para casa. As hastes devem ser verdes a amarelo claras e não marrons. Só pegue bananas avulsas se você quiser comê-las imediatamente. Elas sobrevivem mais tempo em cachos. Nunca julgue uma manga pela cor. Em vez disso, aperte-a suavemente. Uma manga madura cederá um pouco e também terá um aroma frutado na extremidade do caule. Frutas menores normalmente são mais doces, mas essa regra não funciona para os morangos. Diferentes tipos vêm em tamanhos diferentes, então os maiores também podem ser gostosos. O amadurecimento termina quando são colhidos, então escolha frutas vermelhas brilhantes com folhas verdes frescas. Elas pareceriam secas e murchas se tivessem sido colhidas há muito tempo. Esse limão não vai te dar muito suco. É pálido, o que significa que é mais velho. Este firme e sem manchas com a casca fina e lisa será muito melhor. Também parece mais pesado, e esse também é um bom sinal. Você está comprando para um grande evento. Caso contrário, nunca compraria muitos produtos de uma só vez. Se for fresco e orgânico, naturalmente não durará muito tempo. E sempre opte por frutas e vegetais da época. Serão mais baratos e de melhor qualidade. Próxima parada, mel. Este parece estranho para você, pois tem cristais no fundo do pote. Mas a vovó explica que isso é um sinal de frescor. É normal que o mel cristalize quando a temperatura cai. Também é um bom sinal que pareça opaco. Isso significa que é mais natural e saudável e não pasteurizado. Você verifica a lista e percebe que ainda precisa de um pouco de pão. Você já sabe que a melhor opção é o integral. Você pega e estuda o rótulo. Feito com grãos integrais, não serve. Este que diz farinha de trigo integral é bom. Quanto menos ingredientes, melhor. Se você não consegue pronunciar o nome do aditivo, não irá querê-lo no seu pão. Não deve ter conservantes, cores ou sabores artificiais. Você pressiona levemente o pão que acabou de escolher. Bingo! Ele voltou à sua forma original, o que significa que é de alta qualidade. Se você vir a marca do seu dedo, ele pode ter sido congelado anteriormente ou o processo de cozimento deu errado.
Você se move em direção à seção de alimentos enlatados e vovó pula na sua frente. Ela tem certeza de que os alimentos enlatados são ruins para a saúde, pois contêm uma enorme quantidade de sódio. Você a convence a pelo menos estudar os rótulos. Você deve sempre escolher alimentos enlatados que não contenham muito sal nem açúcar. Os conservados em água ou no próprio suco são os mais saudáveis, pois contêm menos ingredientes artificiais. Você encontra um atum embalado em azeite. A embalagem está perfeitamente fechada, então está tudo bem. Você sabe que nunca deve levar uma lata enferrujada, pois pode ser perigoso. Parece que você tem tudo o que precisa, exceto carne e laticínios. Você sabe que deve sempre pegar esses por último. Eles podem estragar-se em geladeira se você demorar muito nas compras. Você abre algum espaço em seu carrinho para proteger as frutas do suco de carne crua. A carne vermelha deve ser de cor escura, roxo, vermelho e marrom são bons. A carne de porco deve ser de tom rosa claro. Deve cheirar bem, não pode ser pungente de forma alguma. Se você pode ver muitas fibras, deve ser alguma carne dura com sabor forte. O filé mignon não terá nervos porque é super macio. Manchas brancas e estrias de gordura em todo o músculo são outro sinal de que a carne é suculenta e macia. Se você não planeja preparar a carne imediatamente, escolha aquela com a melhor data de validade. Você ainda pode comê-la com segurança após essa data, mas o sabor é melhor antes. Marcas sujas dentro da embalagem são um sinal vermelho. Alguém deve ter manuseado com as mãos sujas. Se o frango que você vai comprar tiver pele, ela deve ser mais pálida do que a carne, não amarela nem marrom clara. As bordas não devem parecer secas. Os cortes devem ser lisos e de tamanho uniforme. Se não for bem cortado, pode haver pequenos pedaços de articulações e ossos em seu almoço. Qualquer frango que esteja no recipiente há mais de 2 dias deve ficar melhor na prateleira e não no seu carrinho. Vovó pega um peixe e o encara nos olhos. Ela explica que um bom peixe terá olhos salientes com pupilas pretas brilhantes. A pele do peixe fresco deve ser sedosa, não pegajosa ou sem brilho. Esprema o filé. Se ficar marca do seu dedo nele, não é bom. A última parada do dia, laticínios. Você alcança o fundo da prateleira para encontrar aqueles com a data de validade mais distante. A mesma regra funciona para alimentos congelados, alimentos embalados e ovos. Os estoquistas localizam os mais novos atrás dos itens mais antigos. A vovó recomenda escolher leite pasteurizado. Quando o leite passa pela pasteurização, ele é aquecido para combater as bactérias que causam doenças. Isso não tira o valor nutricional do produto, então não se preocupe. Ao escolher o melhor iogurte, preste atenção no rótulo. Quanto mais palavras tiver nele, pior. 3 ingredientes básicos são suficientes para fazê-lo funcionar. O resto pode ser conservantes e açúcar, coisas de que você não precisa. Culturas vivas e ativas é algo que você quer ver na lista de ingredientes. Não se esqueça de pegar um pouco de queijo. Não este, no entanto. Os tipos macios, como ricota, cream cheese, queijo de cabra ou queijo ralado, não devem ter nenhum mofo. Ele pode penetrar no interior facilmente. Um pouco de mofo é bom em queijos duros. Você pode cortar cuidadosamente a área ao redor e ainda comê-lo. Eba, você terminou as compras. Hora de ir para casa e cozinhar. Das icônicas batatas fritas douradas a uma máquina de sorvete quebrada. Aqui estão 10 segredos que a indústria de fast food realmente não quer que você saiba. Nuggets de frango, aquelas mordidas crocantes douradas que você pode obter nas redes de fast food. Estão até no cardápio da merenda escolar. E se eu disser que eles não são feitos inteiramente de frango? Os pesquisadores coletaram amostras em redes de lanchonetes não identificadas e as analisaram. Disseram que uma delas, por exemplo, continha apenas 40% e outra 50% de carne. O resto? Bem, você está comendo coisas como gordura, tecido conjuntivo e espículas ósseas. Muitas empresas moem a carne com esse material e fazem esferas formadas mecanicamente de partes de frango. Por quê? Talvez porque o método é mais barato e mais lucrativo. Milhões de restaurantes em todo o mundo têm nuggets de frango em seu cardápio. Portanto, cientificamente, não é justo dizer que todos são feitos assim, mas muitos estudos indicam que sim. Quanto mais a carne é processada, mais se perdem as coisas boas, como vitaminas B6 e B12. A amarga verdade é que as empresas adicionam coisas como sódio à pasta mista para obter um melhor sabor. É um dos ingredientes que tornam os nuggets tão saborosos. Nosso corpo precisa de sódio, mas não muito. Infelizmente, a maioria dos junk foods contém mais do que o necessário. Portanto, pode ser uma opção segura evitar comer esse tipo de alimento com frequência.
As cadeias também mergulham os nuggets em massa de tempurá e os fritam em óleo hidrogenado. Isso também não é uma luz verde em relação à saúde, mas é assim que se obtém a tonalidade dourada. As redes colocam coisas adicionais nos nuggets. E que tal o frango grelhado? Nos últimos anos, vimos marcas destacando essa carne como uma opção mais saudável. Pesquisas também foram feitas a respeito, e a mesma abordagem é aplicada aqui. Pegue amostras de empresas icônicas de fast food e as envie para laboratórios para análise. Os resultados mostram que as lanchonetes estão enganando as pessoas ao anunciar esses produtos, rotulando-os como saudáveis, naturais e 100% peito de frango. Na realidade, algumas coisas são adicionadas para torná-los macios e suculentos. Além disso, esses aditivos facilitam o cozimento da carne, o congelamento, o transporte e o reaquecimento posterior, sem perder muita umidade. A desvantagem de todos esses aditivos é que afetam o valor nutricional. Esses ingredientes não são os mais saudáveis para nós. Devemos estar especialmente atentos a 3 coisas. A primeira é novamente o sódio. Amostras de fast food tinham de 7 a 10 vezes mais do que o peito de frango feito em casa. Imagine que você deseja um cheeseburger, mas diz não para si mesmo e tenta escolher um menu menos prejudicial. No entanto, alguns sanduíches de frango têm a mesma quantidade ou até mais sódio do que um cheeseburger com batatas fritas médias. A segunda coisa a se observar são os aditivos de fosfato, que permitem que a proteína junte mais água. Isso significa que a carne branca do sanduíche parecerá mais suculenta. Qualquer palavra que você veja na seção de ingredientes que contenha fos é um aditivo de fosfato, então é melhor evitar. A última coisa são açúcares e amidos, não apenas no frango grelhado, mas também em todos os produtos de fast food. Isso é difícil de digerir, admito. Amido de milho, açúcar, malte acompanham peito de frango grelhado. Pães e até algumas batatas fritas também contêm açúcar. Onde quer que eu olhe, ele está lá. Veja, o frango caseiro tem 0 grama de carboidratos, mas as amostras do estudo tinham açúcar, e até 10% das calorias delas vêm daí. Então, qual é a moral dessa história? Se você é um consumidor preocupado com a saúde, talvez deva escolher outras opções. Existem receitas secretas de empresas como KFC e Coca-Cola. Nenhuma quer compartilhar os ingredientes que tornam seus produtos irresistíveis, mas com um pouco de pesquisa é possível decifrar muitas coisas. Quer saber o segredo das batatas fritas do McDonald's? Está escrito no site deles que adicionam sabor de carne ao óleo de fritura. Isso pode soar estranho, mas aparentemente é uma prática conhecida entre chefes e restaurantes. A gordura de pato também tem sido utilizada como sabor, por exemplo, em restaurantes sofisticados. Eu adoro batatas fritas, então acrescentei outro fato sobre elas, que infelizmente são ainda mais salgadas do que você pensa. Especialistas sugerem que um adulto deve consumir no máximo 2.300 mg de sódio por dia. Adivinhe o número desse elemento nas batatas fritas grandes do McDonald's? Pelo menos 400 mg. As clássicas do Burger King chegam a 732 mg. E o Five Guys eleva o nível ainda mais, com 962 mg. Da próxima vez, talvez você possa pedir aos funcionários que peguem leve com o sal. Imagine o seguinte, você está com pressa, mas sua barriga diz: me alimente ou afetarei seu humor e tornarei sua vida miserável. Para um lanche rápido, você entra em um restaurante de uma rede de fast food e pede seu hambúrguer preferido. Ele parece e cheira como se tivesse acabado de ser retirado da grelha e servido. Não, as lanchonetes têm diferentes tipos de grelhas projetadas para isso, que podem cozinhar a carne super rapidamente. Lamento trazer más notícias, mas aquelas marcas perfeitas na carne não são reais. A fábrica as adiciona. Se você quiser saber o quão limpo é um restaurante, olhe sob a calha de gelo da máquina de refrigerante em locais onde pode obter sua própria bebida. Pronto, inspetor. Você resolveu o caso. Vários estudos dizem que se essas máquinas não forem limpas corretamente, o gelo sujo e contaminado pode levar a alguns problemas de saúde. Talvez tenha até mofo ou bactérias ali. O processo de limpeza dessas máquinas não é fácil. A mesma coisa se aplica às de sorvete. Há rumores de que elas não estão quebradas, e sim de que os funcionários simplesmente não conseguem encontrar tempo para limpá-las adequadamente. Agora, qual é o melhor momento para obter uma refeição boa e fresca? Aqui existem 2 opções, e ambas têm raciocínios sólidos. A primeira recomenda evitar pedidos de grelhados em redes de lojas das 7 da noite até depois da meia-noite. Muitos ex-funcionários dizem que, às vezes, preparavam taquitos ou cachorros quentes lá pelas 4 ou 5 da manhã.
mas ficavam esperando para servi-los até por volta da meia-noite. Isso não é saudável. A outra corrente diz que se deve pedir entre 11 da manhã e 1 da tarde, ou entre 6 da tarde e 8 da noite para obter a refeição mais fresca. Como será na hora do almoço e do jantar, haverá mais circulação e você poderá obter comida decente. As empresas de fast food têm marketing, design e truques psicológicos para atraí-lo e fazer seu pedido. No entanto, elas não querem que você fique ali dentro por muito tempo. Se estivesse jantando em um ambiente iluminado, sob lâmpadas fracas e à luz de velas, você tomaria seu tempo para comer. Como o nome sugere, é preciso ser rápido com a comida em redes de fast food. Elas têm lâmpadas fluorescentes e estão com luz plena. Da mesma forma, os pisos e as mesas possuem superfícies reflexivas que tornam a comida bonita e brilhante. Além disso, a música costuma ser rápida e alta. Tudo é feito para evitar que você passe horas ali. No entanto, os restaurantes querem aproveitar os primeiros 20 minutos após a compra. Quanto mais rápido você comer, mais tempo levará para se sentir satisfeito. Os cientistas dizem que leva mais ou menos esse período para o estômago informar ao cérebro: ok, agora estou cheio. É bom comer em uma área limpa, mas a maioria dessas empresas usa produtos de limpeza com produtos químicos super fortes. Suponha que a equipe tenha limpado o local no final do turno. Ela passou pela máquina de refrigerante e pela superfície da grelha, e então você apareceu cedo no dia seguinte. Nesse caso, talvez perceba alguns resíduos químicos em sua comida em comparação com outros clientes que visitam o local no final do dia. O hambúrguer vegano pode não ser 100% vegano. Estou falando da grelha, não da carne em si. Na maioria das redes, o preparo é na mesma grelha que os hambúrgueres de carne. Você tem segredos da cadeia de fast food que deseja compartilhar? Conte para outros incrível-maníacos nos comentários. Isso é seguro para comer? Às vezes, vemos manchas estranhas em nossas batatas e nos perguntamos se devemos simplesmente jogá-las fora. Aqui estão 10 fatos sobre comer ou jogar fora. Você sabia que a cada ano 54 bilhões de quilos de alimentos são desperdiçados apenas nos Estados Unidos? Coloque isso em perspectiva. Esse número significa que quase 40% de toda a comida na América é desperdiçada. As pessoas jogam comida fora se não confiam nos ingredientes usados para fazê-la. Elas estão sendo cautelosas, e faz sentido. Mas e se a comida for segura para comer, mesmo parecendo estranha? O primeiro item da lista é a carne bovina. Quando se trata de carne, as pessoas naturalmente ficam mais cautelosas. Imagine que você compra carne crua na loja. Mais tarde, percebe algumas manchas marrons. Se você ia jogar fora imediatamente, ouça o que tenho a dizer. Essas manchas são normais. Na verdade, você pode ver camadas marrons também dentro da carne. Você acha que o vermelho brilhante é certeza de carne fresca? Não necessariamente. Quando a carne é cortada pela primeira vez, ela é marrom. Se a carne for rapidamente embalada a vácuo, manterá essa tonalidade. Mas se a carne ficar exposta ao ar por uns 15 minutos, então o oxigênio vai causar uma mudança no visual para vermelho. A vermelhidão pode ficar marrom quando a reação bioquímica começar. Isso pode levar algumas horas. Os trabalhadores dos supermercados moem a carne várias vezes ao dia para obter aquela cor vermelha brilhante, porque sabem que os consumidores são resistentes à carne de aparência marrom. Se a carne for embrulhada em um plástico permeável ao oxigênio, ela ficará vermelha brilhante após a exposição ao oxigênio. Desde que a carne cheire bem, pareça fresca e tenha sido armazenada adequadamente, deve ser segura para comer. Você já se deparou com linhas escuras sob a casca de um camarão? Essa é uma história semelhante à da carne bovina. Linhas pretas na carne do seu camarão estão relacionadas a um fenômeno natural. Elas ocorrem gradualmente depois que os camarões são retirados da água. A carne é exposta ao oxigênio e a escuridão fica mais visível com o tempo. Aqui também o padrão do próprio animal pode ser um fator. Essas linhas escuras podem ser uma descoloração natural do camarão. Pense em gatos. Eles também têm padrões de cores diferentes, mas são iguais em termos de espécie. Da próxima vez, você pode realizar um mini experimento em sua cozinha. Coloque alguns camarões lado a lado e observe as leves diferenças nos padrões de cores dos camarões. O camarão terá um odor ruim quando não for mais comestível. Portanto, se o cheiro estiver bom e o sabor for fresco, não o jogue fora. Devemos comer iogurte mofado? Essa substância verde na superfície não parece nada atraente, mas se você a retirar, parece que tem iogurte limpo por baixo. A resposta mais rápida é: jogue fora. Um mofo pode ser visto apenas no topo, mas provavelmente se propagou até o fundo. Sem falar que vai ficar com um gosto ruim.
Muitos fungos são inofensivos, mas alguns produzem substâncias tóxicas. O mofo verde é um tipo de penicillium. Essa palavra soa familiar? Esse é o mesmo tipo de mofo usado no antibiótico penicilina. Não fique muito animado, comer iogurte mofado não cura magicamente infecções bacterianas, só estraga seu produto lácteo. Em 2013, houve um surto relacionado a uma linha de iogurtes. A empresa entregou os produtos às lojas como de costume. Depois de algum tempo, receberam reclamações de clientes. Eles disseram que o iogurte parecia sopa de iogurte e tinha gosto de muito velho. Acontece que um tipo de fungo provavelmente liberou algum dióxido de carbono, tornando o produto meio efervescente. A empresa e um cientista independente disseram que esse fungo em questão geralmente não era prejudicial às pessoas. No entanto, mais de 200 pessoas relataram ter sido afetadas. Portanto, esse tipo de coisa ainda pode acontecer. Você deve confiar no seu instinto. Se você tiver o azar de ver algum mofo em uma embalagem recém-aberta, entre em contato com o fabricante. Potencialmente, você evitará que outras pessoas enfrentem o mesmo cenário, notificando a empresa sobre um problema sistêmico e evitando possíveis desperdícios futuros de produtos. Além disso, a empresa provavelmente quer fazer as pazes e te reembolsar substituindo seu iogurte ruim por um bom, ou melhor ainda, te dar cupons. Por que os abacates às vezes têm pontos marrons? Tecnicamente ainda é comestível, mas você pode não querer comê-lo. Os abacates são uma fonte de muitas vitaminas, como C, E, K e B6, e de outras coisas saudáveis, como magnésio, potássio e muito mais. O abacate trabalha duro para se tornar uma boa fonte de saúde. Nutrientes, água e açúcares circulam por essa fruta. Sim, tecnicamente o abacate é classificado como fruta. De qualquer forma, os abacates têm seus próprios canais de transporte, como se fossem veias. Esses canais normalmente são invisíveis para nós, até que algo saia do normal. O abacate pode ser armazenado em temperaturas muito frias por mais tempo do que deveria. Como resultado, as células do tecido podem ficar enfraquecidas e começar a se deteriorar. Especialistas dizem que depois que a fruta é colhida, se ela ficar na geladeira por algumas semanas antes de você comprá-la, pode ocorrer o escurecimento vascular. Esse fenômeno se torna visível depois que você mantém o abacate em temperatura ambiente por alguns dias. Não se cobre tanto, não é por sua causa. Então, você deve comê-lo ou jogá-lo fora? É possível comer os abacates com manchas marrons, mas deve ser melhor prová-los primeiro. Eles podem não ter um gosto bom em comparação com um normal. E essa mancha debaixo da casca da batata? Comer ou jogar fora? Essa área também funciona como marcas de contusões. São escuras, mas não são pretas. Se a camada externa da batata parecer normal, essa mancha estranha não é mofo. As batatas mofadas se deterioram, ficando mais macias, enrugadas ou moles. Contanto que o exterior da batata pareça limpo, provavelmente não há crescimento microbiano prejudicial dentro dela. Essas áreas podem ocorrer devido a machucados nas batatas, possivelmente no campo durante o período de colheita. Em suma, você pode comer, não tem problema. Também existe o problema daquela água branca saindo quando cortamos batatas. Você vê as marcas na tábua de corte. Especialistas dizem que algumas batatas têm um teor mais alto de água e amido. Como resultado, sua tábua de corte fica um pouco mais bagunçada do que o normal. Não precisa se preocupar com isso. Vou falar de outra forma de batata. Não porque amo todas as versões de batata e comeria batatas em todas as refeições, do café da manhã ao jantar, mas porque quero saber o que são aquelas manchas marrons nas batatas fritas. Vamos comer ou jogar fora? Considere que são pequenas imperfeições. Elas não afetam a segurança da batatinha. Estão lá por causa dos hematomas causados pela colheita e pelo transporte, ou como resultado de frituras. Às vezes você percebe que seu alho está tentando produzir mais alho. Sim, brotou. A questão é, há problema em comer comida germinada ou você deve jogá-la fora? Se o broto verde estiver no centro do dente de alho, tudo bem. Esteja ciente de que o sabor do alho será mais forte do que o normal, mas ainda ficará perfeitamente bem em uma refeição cozida, pois estará com outros ingredientes. O sabor não deve ser tão forte. Podemos comer uma maçã com vermes? A maioria das pessoas nem suporta a ideia de comer acidentalmente uma maçã com uma minhoca, mas isso é uma coisa cultural. Então a resposta é sim, podemos comer. Afinal, os vermes adicionam um pouco de proteína à fruta. Esses animais não carregam parasitas nocivos. O ponto de entrada do verme na fruta pode ter um sabor estranho, pois ele apodreceu com o tempo. Além do sabor, a parte podre é toda segura para morder. O que pode não ser tão seguro é comer as maçãs que caíram no chão.
Essas provavelmente estão lá há algum tempo. Esse período pode ser suficiente para que as bactérias nocivas do solo se infiltrem na maçã. Houve casos em que as pessoas tiveram problemas de saúde ao beber suco de maçã não pasteurizado feito de maçãs caídas. Sim, justamente as que interagem com bactérias prejudiciais.